Príncipes e armadilhas será a nossa mensagem dessa manhã. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais um domingo, compartilhando a palavra do Senhor. Tem alguém aqui que deseja ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Aleluia por isso. Vou falar sobre esse personagem chamado José. José, ele é um personagem muito importante na Bíblia, muito importante na história do povo de Deus. Ele é um tipo de Jesus, nós vamos entender isso nessa mensagem. E o que aconteceu com ele foi muito interessante, porque ele passou por momentos de altos e baixos, até ser alçado à posição de segundo em comando no Egito, que era uma das maiores potências daquela época. Nosso texto está no livro de Gênesis, no capítulo 41, 46 a 53. Diz que José tinha 30 anos de idade. Interessante que foi a mesma idade que Jesus começou o seu ministério. Mesma idade que José também começa o seu ministério. Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro ele deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer o meu passado. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus tem abençoado o meu presente. E assim chegaram-se ao fim os 7 anos de fartura no Egito. José, então, é esse personagem que teve uma vida cheia de altos e baixos até esse momento, até os 30 anos, até ele ser chamado por Deus para esse ministério, para ser o segundo em comando no Egito. Passou por coisas boas e coisas ruins, como acontece com todos nós. Ele foi muito amado pelo seu pai, ele foi profetizado que seria um bom líder, ele teve um sonho de Deus, com um futuro de grandeza, mas de repente tudo foi retirado dele. Como algo aleatório que acontece na nossa vida às vezes, não se espera que algo ruim vai acontecer, não se espera, ninguém espera que algo ruim vai acontecer. Ele não imaginou que isso aconteceria. Ele foi ao encontro dos seus irmãos, seu pai havia enviado ele e jogaram ele numa cisterna. E quando você cai, irmãos, não são as dores, os machucados somente que doem, não é somente isso. O que mais dói nesse momento é uma confusão que passa na tua mente, no teu coração. Porque você imagina que você vai encontrar no coração das pessoas à sua volta um amor, e no lugar existe um coração cheio de inveja. É o que acontece com ele aqui nesse momento, um menino de 17 anos de idade. A gente pode imaginar José pensando e dizendo: nossa, eu procurei em vocês que vocês fossem meus irmãos de verdade, compartilhei com vocês o que está no meu coração, compartilhei os sonhos que Deus tem me dado, os desejos, aquilo que é precioso para mim, e ao invés disso vocês me invejaram, vocês desejaram o meu mal. Isso é horrível quando você quer contar com alguém, confiar em alguém, e isso acontece, a pessoa te trai, a pessoa faz algo ruim. Agora, José poderia ter pensado: vocês poderiam ter me invejado e me deixado em paz. Tá bom, você não gosta de mim, você deseja meu mal, mas me deixa em paz. Mas ao invés disso, vocês tramaram o mal contra mim, desejaram a minha morte. Vocês me lançaram numa cisterna, mataram um animal, colocaram o sangue dele na minha roupa, levaram para o meu pai e disseram a Jacó que José havia morrido. E finalmente, após ter passado um momento ali terrível, sozinho, imaginando, estou numa cisterna, meus irmãos me jogaram aqui, e agora como eu saio daqui? Vem uma caravana de midianitas e levam ele como escravo. O filho predileto do seu pai agora é um escravo. E José sobrevive à escravidão, ele sobrevive aos tempos difíceis. Ele sobrevive na casa de Potifar, ele chega no Egito, e Deus abre uma porta para ele. Ele trabalha, ele faz o seu caminho até o topo. A casa de Potifar prospera por causa dele, de uma cisterna de escravo a gerenciar a casa desse homem que era comandante da guarda do faraó. Era um oficial. José estava num momento melhor na sua vida, mas ainda era escravo. Tudo parece bem, parece que sua sorte voltou,
parece que tudo está no lugar, mesmo na adversidade. Porque mesmo na adversidade, Deus continua sendo Deus e continua cuidando de nós, irmãos. Amém por isso? Mesmo passando por coisas ruins e diversas, Deus continua sendo Deus e cuidando de nós. Mas, novamente, por causa de uma pessoa que gosta de José da maneira errada, a mulher de Potifar gostou tanto de José que quis se deitar com ele. E ele foge. Talvez ele fugiu porque ele era um homem moralmente bom, talvez, eu não sei, ou talvez porque estava com medo de Potifar. Se isso aqui acontecer, Potifar pode me matar, então é melhor eu correr. A mulher de Potifar mente e colocam José na cadeia. A cisterna, a escravidão, gerenciar a casa de Potifar, a cadeia. Mas ele não estava morto, José não estava morto, por quê? Porque não é o fim, irmãos, olha para mim, presta atenção nisso, não existe o fim para quem crê no Deus dos novos começos. Não existe o fim para quem crê no Deus dos novos começos. Tudo isso acontece com ele antes dele completar 30 anos de idade. Sai de casa com 17. Veja isso acontecendo dentro dessa pessoa, dentro do seu coração, da sua mente. E quando o seu sonho cai numa cisterna, o sonho que você tem de uma vida melhor, de prosperar, de progredir, de crescer, o seu coração adoece, você fica perturbado, você fala, poxa, queria que isso tivesse acontecido, não aconteceu, as coisas que eu pensei que ia acontecer não aconteceram. Você fica com o coração triste dentro de você, você fica um pouco para baixo. Mas quando teu sonho está numa prisão, você imagina aquele pensamento do que você poderia ser, do que você poderia vir a ser, isso te faz adoecer, até mesmo morrer. A tua alma pode morrer, você pode ficar sem perspectiva e sem esperança. Então, de um jovem cheio de esperança, que recebe de Deus um sonho, agora na prisão, e imagina de novo tudo acontecendo dentro do coração desse homem. Meu Deus, era para eu ser aquilo, era a imagem, e agora? E a Bíblia nos conta que José era muito talentoso, ele tinha um dom especial, ele tinha o dom de revelar sonhos. E ele tentava fazer o melhor em toda e qualquer situação, mesmo no pior momento ele tentava fazer o melhor, ele era esse homem, ele tinha esse coração. Porque é incrível como você pode estar ruim na pior situação e o melhor de você ainda aparecer. Você pode estar ruim, você pode sair de casa num dia ruim, preocupado, cheio de coisa e ainda assim ajudar as outras pessoas. Mesmo não conseguindo se ajudar. E está lá José e isso aparecendo através da vida dele, tornando o sonho das outras pessoas real. Interpretando o sonho de outras pessoas, mas voltando para a sua cela e dormindo. Ainda em uma dificuldade, mas abençoando outras pessoas, fazendo o melhor mesmo no pior momento da sua vida. E o que acontece? Após José ajudá-los a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, eles os esqueceram na prisão. Veja como funciona a vida. Eu vejo que as pessoas que nós mais ajudamos podem ser as mesmas pessoas que nos desprezam. Será que você pode olhar para o passado e ver, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e, poxa, eu não recebi nenhum obrigado, essa pessoa me esqueceu, essa pessoa nem conversa comigo, essa pessoa nem lembra. Acontece, infelizmente acontece. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é injusto falar sobre esse texto, sobre José, sobre esses momentos que ele viveu, sobre as pessoas não terem ajudado ele, sem sermos claros sobre essas emoções. Emoções dentro de você que podem ser abaladas ou mesmo destruídas. Você tentando na vida, lutando, e ainda assim as suas emoções, meu Deus, mas não é possível, eu não consigo sentir a alegria, não consigo me sentir bem. Porque as emoções de José foram assaltadas, irmãos. Toda vez que ele tentou fazer algo bom, deu errado. Toda vez que ele tentou fazer algo bom, deu errado. Às vezes acontece isso com você e você se questiona, será que eu vou continuar sendo bom? Será que eu vou continuar fazendo bem? Será que eu vou continuar ajudando as pessoas? Será que eu vou continuar? Porque não importa, irmãos, o que as pessoas dizem ou fazem, não importa. O que cabe a nós é fazer o bem conforme o nosso Senhor Jesus Cristo fez. É isso que estava acontecendo com José aqui. E de repente, fala comigo, fala, de repente. Porque de repente é importante para nós. Por quê? Porque Deus pode mudar a tua vida num instante. Tudo isso acontecendo, o coração daquele jeito, emoções, de repente batem na cela
na porta da cela da prisão de José e fala: José, o faraó quer te ver. E ele não sabe se fica feliz ou não. Toda vez que eu estive perante alguém deu errado, será que esse cara vai me deixar vivo ou vai me matar? Ele sai da prisão com essa expectativa no seu coração, esse medo, para então entender que Faraó tinha um problema, uma necessidade que dependia do dom de José. Irmãos, o dom de José levou ele a grandes homens. O dom que Deus te dá te levará a grandes lugares. É isso que a gente precisa entender, porque o dom, aquilo que José sabia fazer, ajudou algo que ele não sabia como fazer, ele não podia, que era tirar ele da prisão. Ele tinha um dom, ele continuou fazendo aquilo que Deus comissionou ele para fazer na terra. Presta atenção nisso, você precisa continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Você não pode parar nem desistir ao longo do caminho, mas está difícil. Olha José, mas fizeram isso comigo. Olha José, ele fez. Porque ele fez com aqueles dois homens, copeiro e padeiro, um dia chegaram lá, lembraram dele. Aquele homem sabe solucionar esse tipo de problema. O dom dele tirou ele da prisão. Tem sempre algo que você sabe fazer e tem sempre algo que você não sabe fazer acontecendo ao mesmo tempo na tua vida. Eu sei fazer isso, mas não sei fazer aquilo. E é maravilhoso que esse cara que sabe interpretar sonhos não consegue se livrar da prisão, mas algo que ele sabia fazer trouxe ele diante do rei. Há algo que você sabe fazer que vai te levar a reis. Não importa quem te esqueceu. O padeiro e o copeiro me esqueceram, mas um dia lembraram. Deus vai transformar o mal em bênção. Não importa quem te abandonou, não importa quem te fez mal, não importa quem te jogou na cisterna, não importa o que aconteceu no teu passado, Deus transforma tudo em novo, querido. A gente precisa lidar com o passado. Tem gente aqui que precisa lidar com o passado. Não importa hoje quão mal você está, quão machucado, se sentindo abandonado. Imagina José. De repente ele foi levado ao palácio. Poxa, esse cara sofreu muito, 13 anos. Mas foram só seus primeiros 30 anos de vida esse processo. Tudo aconteceu antes dele completar 30 anos. O que eu entendo isso? Em Deus, irmãos. Presta atenção em mim. Não importa quantos anos você tem. Não importa. A sua segunda metade será melhor do que a sua primeira. Tudo isso aconteceu até os 30. Mas a segunda metade da vida de José superou em muito a primeira metade dele. É isso que Deus quer te dizer nessa manhã. Todos passam a maior parte do tempo falando sobre o que aconteceu com as coisas ruins com ele. Os irmãos o traíram, ele foi vendido como escravo. Poxa, a mulher de Potifar enganou ele. Ele foi para a prisão, os homens esqueceram ele. Todo mundo, às vezes, olha para a sua vida e olha mais para os pontos baixos. Vocês estão comigo? Mas olha isso aqui. As pessoas falam mais sobre as atrocidades que aconteceram na primeira metade, mas a segunda metade, irmãos, é o que Deus quer falar com você. Ela é muito melhor do que a primeira. Ele nunca mais enfrentou um período de contratempo na sua vida. Nunca mais. Ele foi alçado a uma posição na qual Deus somente abençoou e prosperou ele. Você não pode deixar o inimigo te dizer que só porque você está num ciclo ruim, um momento ruim, uma estação ruim, isso vai acontecer pelo resto da sua vida. Não vai. Não vai. Por quê? Porque Deus faz tudo novo ao seu tempo e à sua maneira. O seu coração tem que estar sempre pensando em Deus para uma nova estação, para um novo tempo. Deus, isso pode estar acontecendo comigo, mas eu sei que não vai acontecer. No nome de Jesus, não vai acontecer para sempre. Eu sei que o Senhor tem um novo tempo para a minha vida, uma nova estação, novos frutos, sucesso, paz, prosperidade, saúde, bênção. Eu sei. Por quê? Porque essa é a nossa esperança que nós temos em Cristo Jesus. É a esperança que nós temos. Deus faz tudo novo. Quantos querem um novo tempo sobre a sua vida? Eu quero e anseio por isso. Eu desejo em Deus por um novo tempo para a minha vida. Eu olho para isso aqui e falo: Deus, é possível. É possível. Irmãos, lembra que eu falei de repente, algo na sua vida pode acontecer? Instantaneamente, ele vai de prisioneiro a príncipe. Rapidamente, da noite para o dia, algo aconteceu. Você é uma pessoa que pode ter toda a sua vida mudada por Deus em um instante. Tudo que você precisa é uma coisa. Fala comigo, fala uma coisa. Tem gente que pensa que precisa de muita coisa. Deus precisa fazer muita coisa. Não, Deus precisa fazer uma coisa. E essa uma coisa vai fazer tudo na tua vida acontecer. Uma coisa. Da noite para o dia, você pode experimentar a bondade de Deus e passar a viver uma vida de abundância. Da noite para o dia. Esse escravo hebreu, por causa do seu dom, torna-se príncipe do Egito.
E o que me chama a atenção é que ele não era um egípcio, ele não era um deles. Imagine toda a situação, irmãos, e tenta imaginar o contexto. O homem estava preso, ele foi vendido como escravo, ele chegou no Egito como escravo, ele não era egípcio, ele era hebreu. E ele se torna o príncipe do Egito. Veja o que Deus consegue fazer com todos nós. E aí Faraó dá para ele uma missão, por causa do seu dom, porque ele sabia fazer algo que ninguém sabia. É assim que Deus nos fez. O que nós temos de precioso de Deus é que somente nós conseguimos fazer algo nessa terra, que 8 bilhões de pessoas não conseguem fazer. Porque você é talentoso em uma área da sua vida, isso te colocará num local de responsabilidade, além da sua experiência. Ninguém, quando começa, é experiente. Todo expert foi um dia um aprendiz, alguém que iniciou. É assim, o nosso Deus faz o impossível acontecer com a gente. Só que quando Deus faz algo impossível acontecer com a gente não fica muito feliz. A gente imagina que sim, mas não. O que acontece é que José trocou o medo pelo outro. Ele estava com medo de sair da prisão, chegar diante de Faraó, não saber o que vai acontecer, porque até agora só aconteceram coisas ruins na minha vida. E ele troca esse medo por outro medo. Caramba, o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço esse serviço? Como é que eu trabalho nisso aqui? Eu não tenho nenhum tipo de experiência. Isso acontece com todos nós, irmãos. Às vezes é assustador quando uma oportunidade se abre para você. Você fica até com medo. Você fala, eu não dou conta disso aqui não. Não é que eu vou fazer. Tem gente que abre mão da oportunidade que aparece na sua vida porque tem medo de fazer. Tem pessoas que abrem mão da oportunidade que Deus abre para ele. Por quê? Porque está acostumado há muito tempo a coisas ruins. Não está acostumado a uma coisa boa. Algo bom aparece, ela duvida. Isso não existe. Para mim não tem condição. Nunca aconteceu nada bom na minha vida. Isso aqui não pode ser. As pessoas se sabotam. Tem gente que acha o amor estranho. Por quê? Porque infelizmente teve uma vida inteira acostumada a abusos. E não se abrem para relacionamentos. Como é difícil você abrir o coração para coisas boas, quando você está acostumado a coisas ruins, é difícil. É por isso que você precisa deixar o Espírito Santo pedir, clamar, para que Ele trabalhe na tua vida, no teu coração. Para que quando as oportunidades se abrirem para você, você não fique com medo, você as encare. Você não se sabote. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que está acontecendo com José agora. Olha o paradoxo. O dilema da sua situação. As coisas aqui não são somente por causa de 7 anos de fartura, 7 anos de falta, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Não, o paradoxo é essa guerra interior acontecendo em José, que acontece em todos nós. Tem alguém aqui que não é ser humano? Tem? Isso é importante. Deus pode te dar o melhor e você se sabotar. Ao invés de suportar pressão, porque todos nós passamos por pressão, não tem nada mais pressionado do que essa vida moderna. Opressão de todo lado. E as expectativas das coisas que a gente imagina e nos sabotamos por causa disso. Agora olha essas expectativas desse garoto de 30 anos de idade. Você consegue imaginar os olhos inteiros do país? É muito lindo quando a gente conta a história, vê o filminho da Disney, o Príncipe do Egito, essas coisas todas. Mas tinha uma nação que era das mais poderosas da terra. Todo mundo ali olhando para aquele cara que foi alçado a príncipe, e ele não é um de nós. Todo mundo ali queria o quê? A morte desse homem. Ou vocês acham que não? Vai para o teu chefe, vai em algum lugar, você que é empresário, pega alguém aleatório e coloca na posição de poder e fala, agora essa pessoa vai controlar todo mundo aqui. Pergunta se o povo vai ficar feliz. É o que está passando no coração daquele homem, irmãos. É muito lindo. Ele era o supremo no Egito. Mas a nação não queria muito bem isso não. Ele teve que lidar com essa pressão. Você tem que lidar com a pressão da sua vida, com as coisas que Deus tem te chamado para fazer e para viver. Para de te sabotar, para de ter medo. Apenas faça, progrida, cresça. E assim você irá o quê? Prosperar. Você não pode temer. Não é assim. O que eu entendo é que ninguém conforta pessoas abençoadas. Imagina José, daquele jeito, ninguém estava nem aí para aquele cara, o povo queria o mal dele. O cara já está sendo abençoado demais. Ninguém conforta pessoas abençoadas. Elas olham para pessoas abençoadas e não sabem que essas pessoas estão com medo. Pelo menos um prisioneiro, eu tenho compaixão dele, coitado.
mas ninguém tem compaixão de reis ou príncipes. Ele não precisa de nada. É aí que a gente se engana, porque a gente está acostumado a ajudar pessoas que a gente acha que precisam, mas na verdade todos nós precisamos. Tem alguém aqui que não precisa de nada? Tem alguém? Tem alguém que não precisa de nada? Olha para o seu lado, ninguém levantou a mão, todos aqui precisam de alguma coisa. Para de achar que, porque uma pessoa que você acha que está boa, não precisa de você, ou da sua oração, ou do seu amor, ou da sua ajuda, ou da sua oferta, ou de alguma coisa. Ninguém sabe o que você está enfrentando quando você começa aquele trabalho, ou aquele curso, ou aquela coisa. Meu Deus, é o início, mas Faraó deu a ele uma chance, o que você precisa é de uma chance. Quem pode dizer, Deus me dá uma chance? Se você quiser, você fala isso com fé como uma oração. Fala, Deus me dá uma chance. Irmãos, eu preciso de uma chance, porque se Deus me der uma chance, abrir uma porta para mim, eu vou entrar e eu vou prosperar como nunca antes na minha vida. Eu vou ser mais abençoado do que eu jamais fui. Porque foi isso que aconteceu com José. Tanto de coisa no coração, mas a porta se abriu. O que ele fez? Meu filho, coloque em mim, Faraó, o que você quiser. Me dá o colar, me dá o anel, me dá a sandália, me dá a roupa, me dá tudo, me dá a carruagem, porque eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu vou fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo que você recebe a bênção de Deus sobre a sua vida, o inimigo começa a colocar coisas na sua cabeça. É instantaneamente. Eu não aguento esse cara é chato pra caramba, esse tal de inimigo nosso. Ao mesmo tempo, Deus te abençoa, ele vem já e querendo encher seu saco. Ele fica em cima de você. Ele fica falando para você, você não é bom o bastante. Você não presta, cara. O que você está enganando os outros? Você não sabe fazer isso, não. Imagina você chegar lá, dar tudo errado. Imagina o povo vai rir de você, o povo vai falar um monte de coisa. Você vai ficar com vergonha, você vai ficar com um monte de coisa, não vai conseguir fazer isso. Você não é inteligente o suficiente. Cara, você vai colocar tudo isso a perder. Quem você pensa que você é? Chega de ouvir a voz do inimigo e ouça a voz do Senhor te chamando para crescer. Para com essas coisas. Eu não dou conta, não sei o quê, eu sou pequeno, não, pelo amor de Deus. Não. Se você quer uma bênção de Deus, esteja preparado para lidar com a voz de Satanás. Esteja preparado. É isso que eu quero que vocês entendam ao ler esse texto aqui. O que tem que existir no teu coração é a fé e confiança na promessa que Deus te deu. Se veio de Deus, é minha, ninguém pega. Eu não vou colocar isso a perder. Eu não vou abrir mão. Eu não vou me sabotar. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou progredir, eu vou. Por quê? Porque Deus me chamou, não foi ninguém mais. Deus me chamou. Então você precisa dar o seu melhor, querido. Em tudo que você for fazer na vida, se supere. Se supere. Tudo que você já fez que foi bom, faça melhor. Faça melhor. Eu vou fazer isso aqui melhor do que eu fiz da outra vez. Isso tem que estar dentro da gente. Eu preciso me esforçar. Porque a abundância tem pressão. A abundância tem pressão. Não é uma fase de bonança sem intempéries. Não existe isso. É preciso suportar e vencer naquilo que Deus te confiou. Então nossa oração tem que ser sempre o quê? Senhor, me ajude. Me ajude nisso, me ajude para cuidar da minha família, me ajude a cuidar do meu negócio, me ajude a ser bom no meu trabalho. Senhor, me ajude nisso, me capacite, Senhor, porque sem o Senhor eu não dou conta. Essa é a sua dependência de Deus. E quando você ora isso, querido, você vai vencendo dia a dia, e crescendo dia a dia, e progredindo dia a dia, e prosperando dia a dia. Por quê? Porque Ele é um Deus presente. Se você o convida para a tua vida, para o teu dia a dia, Ele é um Deus presente. Se uma oportunidade abre para você, se algo novo, algo que pode até mesmo te assustar, você pode ficar assustado, mas não pode permanecer assustado. Se isso acontecer, você precisa sempre dar o seu melhor. Querido, presta atenção, é a sua chance, Deus me capacita. Eu não vou abrir a chance, eu não vou perder as chances que Deus está me dando. Eu não posso perder, é o que está acontecendo com José aqui agora. Eu estou no palácio, mas não estou me sentindo confortável, mas não tem problema. Eu preciso lidar com isso aqui do meu passado, porque eu fiquei na cisterna muito tempo. Eu fiquei na prisão muito tempo, meu passado pode não ter sido legal, esses trem ainda chega dentro de mim de vez em quando. Quantas pessoas que se assustam com o sucesso e dizem, eu não mereço isso. Irmão, se Deus te deu, agradeça, viva, porque Deus quer te abençoar. Se você não tiver cuidado, você pode perder o melhor de Deus na sua vida por bobeira sua. José estava diante de Faraó, com medo, mas ele falou, eu aceito esse desafio. Cara, a maior oportunidade da minha vida, eu aceito. E aí Faraó coloca nele um colar,
dá a ele uma carruagem e fala: eu quero que você venha após mim, nós vamos andar por essa terra inteira, eu quero que você controle tudo isso aqui que você está vendo, é você que vai cuidar agora. Porque eu sinto que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Quão diferente é quando Deus nos capacita, onde a gente coloca a nossa mão, prospera. Isso é favor de Deus. E a Bíblia diz que por 7 anos a terra superabundou, não foi só abundou não. O texto que a gente leu disse que ele guardou tanto grão de trigo que ele parou de contar, porque não existia mais medida de contagem. Você imagina isso? O que é superabundância? Você não dá conta nem de contar o que Deus está te dando. Tamanho é a bênção que Deus está confiando a você. Então é necessário caminhar, progredir. Eu tenho que pensar em como eu posso acompanhar a abundância. Isso é algo maravilhoso que me chamou a atenção. A gente ora para Deus abençoar, abrir porta, dar chance e tal, oportunidades e prosperar e tudo, mas ninguém pensa em Deus, como que eu posso acompanhar esse processo? Porque se eu não estiver preparado, eu ponho tudo a perder. Como? Eu gasto tudo. Eu erro, eu perco. José, com aquele tanto de grão, podia ter feito festa todo dia no Egito, que todo mundo comeria bem, mas nos 7 anos de faltaria. Como que eu posso acompanhar a abundância? Como que eu posso prosperar junto no tempo de abundância? Como? Porque se são 7 anos de abundância para 7 de falta, se eu fizer o que for certo no tempo de abundância, irá superar o tempo de falta. Se acontecer um outro Covid na vida, na terra, e fecharem tudo, e você ficar sem trabalho e sem dinheiro, se você fizer certo no tempo da abundância, você passará pelo tempo de falta. Precisamos aprender a lidar com a abundância, irmãos. E nesse tempo ele casa, e decide se casar com uma mulher egípcia. Era contrário ao que eles aprenderam como hebreu, mas poxa, eu não estou mais na minha terra, com quem que eu vou casar? Olha o que fizeram comigo. Ele se casa com uma egípcia, porque ele não sabe que ele é um tipo de Jesus, ele não sabe que casando com ela é um tipo de Cristo, alcançando nós, os gentios. Ele não sabe que a rejeição dos seus irmãos, aquilo que ele passou, é um tipo de Jesus, em que ele veio à terra, mas foi rejeitado pelos seus. Ele não entende que caindo numa cisterna é como um tipo de Jesus indo para a cova. Ele não sabe que ele, saindo da prisão, é um tipo de Jesus voltando da terra e ressuscitando. Ele não sabe, mas no tempo de abundância ele casa com uma egípcia. E aí eu vou caminhar para a parte final da palavra, porque isso aqui é o mais importante. No tempo da abundância, ele também tem abundância. Ele tem 2 filhos. Ele casa e Deus abençoa ele com 2 filhos. Os filhos é algo especial, porque primeiro, ele nomeou o primeiro filho de Manassés. Ele olha para aquilo que está acontecendo na vida dele naquele momento e ele fala: Manassés significa Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer o meu passado. O que aconteceu comigo, que as pessoas me machucaram, o que aconteceu comigo, que me fizeram mal, o que aconteceu comigo, onde eu fui traído, tudo isso ficou no passado. Chega, eu não quero mais carregar isso para cá. A minha vida mudou, Deus me abençoou, eu tenho sido abençoado e glória a Deus por isso. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Veja o coração desse homem mudando. Ele não nomeou o primeiro filho de acordo com a mentira da mulher de Potifar. Ele não se importava mais com isso. Ele não nomeou o primeiro filho após a prisão que ele saiu. E vendo essa história, me lembrou muito a história de Nelson Mandela. Foi um grande líder da África do Sul, que chegou a ser presidente da África do Sul depois que ele passou 27 anos preso, irmãos, por causa de um regime de segregação racial chamado Apartheid. 27 anos preso. E quando ele sai, existe uma frase dele que me chama muita atenção, fala assim: as pessoas são ensinadas a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, porque o amor é algo mais natural para o coração humano do que o oposto. Ele nomeia o seu filho após a casa do seu pai. Meu passado acabou. Deus fez algo novo na minha vida e por isso eu sou grato. Ele diz: todas as coisas que me machucaram, que me bagunçaram no meu interior, que me fizeram duvidar, acreditar que eu não era ninguém, acreditar que eu nunca viria a ser nada, que eu pertencia à cisterna, tudo isso. O que aconteceu na casa do meu pai foi o pior na minha vida, mas eu sobrevivi, isso eu sobrevivi. E ele falou: o Senhor me fez esquecer isso. O teu passado tem que ficar no passado. Acabou.
Se você quer algo novo de Deus, liberte o seu passado. Esqueça. Tem um lugar na sua vida onde você precisa encontrar um equilíbrio, irmãos. Você não pode ficar bravo para sempre. Porque se você se permitir ficar bravo para sempre, você nunca será quem você foi criado para ser. Você precisa superar, abandonar isso. Não pode esperar que seus irmãos peçam desculpa. Você não pode ficar esperando na sua vida que alguém vai vir te pedir desculpa, não. Você não precisa disso, desse sentimento dentro de você. Você precisa liberar o perdão, abençoar a vida da pessoa e seguir a tua vida. Se acontecer de vir pedir perdão para você, amém, meu querido, eu te perdoo, mas você não pode deixar que as pessoas tenham o poder das situações. Você precisa pegar o poder e ser livre. Ser livre, eu sou livre sem você. Se você nunca voltar, eu sou livre. Se você nunca pedir desculpa, eu sou livre. Se você nunca se arrepender, eu sou livre. Se você nunca me tratar bem, eu sou livre. Se você nunca me der o que eu preciso, eu sou livre. Se você nunca me reconhecer, gostar de mim, me abraçar, me querer, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Por quê? Porque eu prefiro ser livre e viver o futuro do que estar preso no meu passado e perder a vida que Deus tem me dado. Eu sou livre. Eu estou bem, cara, com o que aconteceu. Eu estou bem com a cisterna, estou bem com as armadilhas que fizeram contra mim. Estou bem se você gosta de mim ou não. Eu estou bem com a inveja. Eu estou bem. Algo que Deus faz no teu coração, se você permitir. Estar bem. Isso liberta. Quão bom é ser livre do passado. Quão bom. Você precisa chegar num local e se resolver. Você precisa chegar num local e ter resultado. José está dizendo, eu não preciso. Estou deixando para trás. Isso é maturidade, todos nós precisamos alcançá-la na vida. É necessária uma transição, é necessário quebrar ciclos. Então não vou chamar meu filho do que eu passei, não. Eu vou chamar meu filho do nome que eu superei. Eu superei isso. E ele se livrou de toda a amargura. Ele mudou o seu coração, e aqui está um truque. Se você se livra da armadura no seu coração, sem se livrar do amor, porque José continuava amando os seus irmãos. Eu me livrei da amargura, mas eu mantive o amor. Eu mantive o principal de Deus na minha vida. E você precisa disso, porque deixa eu te contar o que você está fazendo aqui hoje. Deus deseja derramar tanto na tua vida. Deus deseja derramar tanto na tua vida, mas você precisa se livrar da amargura que há no teu coração. Deus quer tirar essa amargura. Não tem como ele derramar se você estiver o quê? Preso. É impossível. Deus quer que você deixe essa amargura sair, para você se preparar para o que virá na tua vida. Bênçãos e bênçãos sem medidas, e você não pode colher bênção com ódio. Estou finalizando agora. Você não pode colher bênção com ódio. É impossível, irmãos. É por isso que quando a Bíblia fala, quando a gente vai ceiar, se tiver algo no teu coração, se tiver alguma coisa em relação ao teu irmão, alguma coisa, vá, resolva e ceie. É impossível, você vai passar a vida inteira orando para Deus, para te abençoar, mas se tiver essas coisas no teu coração, irmão, não recebe, esquece. Esquece. E ele tem 2 filhos, eu falei que os filhos é o principal, ele tem 2 filhos. O primeiro era Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu passado, amém. Glória a Deus por isso, que bom. E vem o segundo. O que eu falei para vocês que a segunda metade é melhor? Vem o segundo, e o segundo é chamado de Efraim. O Senhor me levou a prosperar na terra da minha aflição. A terra pode ser um local de aflição, a nossa vida aqui pode ser cheia de coisas ruins e difíceis e tudo, mas Deus me levou a prosperar nessa terra de aflição. O que acontece é que as pessoas amam o Efraim, querem o Efraim, querem inverter isso. Eu quero o Efraim primeiro, meu Deus, mas é impossível ter prosperidade com tanta raiva, com tanto ódio dentro de si, com tanta mágoa, com tanto passado, com tanto rancor, com tanto sentimento que te puxa para baixo, com tanta coisa. Não! Você tem que ter o Manassés primeiro, irmão. É ele que vem primeiro, ele é o primogênito. O que vem primeiro é o perdão, o que vem primeiro é você liberar. Perdão, amar, ser livre, ser leve, ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, mudar a tua forma de pensar, teu coração. Aí depois vem o Efraim. Essa é a ordem.
recuperar o meu passado, lidar com o que aconteceu comigo e lidar com o que está acontecendo neste momento da minha vida também. E aí Deus pergunta para a gente: você não acha que eu consigo te abençoar aonde você está? Seja no Egito, na cisterna, na cadeia, aonde for. Você acha que eu não consigo te resgatar? Você acha que eu não consigo encontrar você e te dar uma nova vida? Na tua terra de aflição, aonde você está com dores. Não acredita que eu posso te abençoar mesmo no país que você era um prisioneiro e eu te transformar num príncipe? Mesmo no local, irmãos, da nossa maior aflição, Deus pode nos abençoar. Ele é esse Deus que restaura todas as coisas, que coloca tudo no lugar. Ele é esse Deus que soluciona se nós deixarmos. Esse é esse Deus que entra se nós dermos espaço. Ele é esse Deus. E Ele fala: eu vou te abençoar, meu filho. Eu vou me mostrar forte com você no seu lugar de dor. Eu vou transformar a sua prisão em um palácio. Eu vou te transformar de prisioneiro em príncipe. Queridos, existe nesse local, na casa de Deus, quando nós nos unimos, nos juntamos em adoração e louvor ao nosso Deus, existe nesse local uma unção para a bênção de Deus. Existe nesse local uma unção para a solução de problemas, porque tem coisas que a gente não consegue solucionar, nós precisamos de Deus nisso. Você precisa entregar para Deus: Deus, soluciona isso para mim. Soluciona aquele relacionamento com meu pai, com minha mãe. Soluciona aquele relacionamento meu com meus irmãos. Soluciona, Deus, as coisas que estão no meu passado, a mágoa. Soluciona, Deus, aquilo que eu sofri, que fizeram contra mim, que eu não merecia. Soluciona. Você precisa dar espaço, e existe uma unção nesse local para isso, para a salvação e para a cura. Porque no texto que a gente leu no início, em Salmo 105, diz que Deus enviou José à frente, porque haveria uma fome na terra. Ele passou por tudo aquilo para trazer salvação para a sua família. Às vezes pode ser que você está passando por muita coisa, mas você será a salvação para muitas pessoas que precisam. Chega o momento que a fome sobrevém tão fortemente naquela terra onde os irmãos e o pai de José estavam morando, que o pai envia os irmãos lá para o Egito e seus irmãos encontram José. Se José não tivesse tratado do seu coração, imagina como seria esse reencontro. Pega esses caras, joga na cadeia, trata eles mal. Eu vou fazer o que eles fizeram comigo, porque esse é o coração do inimigo. Se é que o inimigo tem coração. Mas porque ele lidou com o seu passado, porque ele teve Manassés, porque ele teve Efraim, ele se revelou aos seus irmãos e falou: vocês me fizeram mal, mas está tudo bem entre nós. Meu pai está vivo. Vem vocês morar comigo na terra onde Deus trouxe abundância para nós. E aqui nós iremos prosperar junto. E nós iremos crescer juntos. É isso que Deus faz. Uma pessoa que lida com o seu passado, que lida com o seu presente, Ele abunda a vida dessa pessoa de tal forma, com tantas bênçãos e prosperidade, que você consegue ser uma luz no meio dessa escuridão. Você consegue ser uma pessoa que abençoa outros e traz salvação. É isso que Deus faz com quem deseja ter um coração no local certo. Você pode se colocar em pé?